Da mesma forma que isso aconteceu no Brasil, e você tem crimes ambientais que ocorrem mundo afora e da qual muitas vezes a gente não fica sabendo, né? Quer dizer, o que houve ali é o fato de que você, quando tem, por exemplo, no caso da Vale, que é uma das maiores empresas exploradoras de minerais metálicos e não metálicos do planeta, que tem um potencial, uma capacidade de investimento inimaginável, você tem diferentes técnicas de contenção dos resíduos que você vai produzindo na medida que você faz o processo de extração de um determinado minério. Você tem toda uma legislação. O Brasil tem uma série de problemas. O Brasil é bom para a legislação. Se você aplicasse rigorosamente a legislação, né, todos os códigos ambientais, todas as normativas, né, quer dizer, então nós temos várias instâncias, né, várias normas de engenharia para a contenção correta, né, porque o Brasil afora, o que mais você tem de empresas que trabalham com mineração é essa situação. Então, depois do desastre de Mariana e de Brumadinho, o que foi dito é que a maior parte das barragens que estão no Brasil, nessa situação, né, de geração de resíduos, elas correm o risco iminente de estourarem. Né? Seja porque não foi aplicada a devida tecnologia, porque ela demanda de investimento, né? E quando você aplica a tecnologia, você tem que, quando você tem resíduos, você tem que lembrar que você está numa estrutura geológica específica, né? Ela pode, o Brasil, por exemplo, é um país que não sofre terremotos, mas não significa que você não tenha abalos sísmicos. E isso vale para uma série de outros setores, desde esta condição que eu estou colocando, né, que é uma companhia, digamos, de escala transnacional, né, de atuação global, ela é reconhecida como uma das maiores do setor, até aquelas atividades econômicas que nós temos simples no cotidiano da cidade. Então, quando se fala de problemática ambiental, e que envolve a questão de Estado também, não adianta, por exemplo, eu ter uma legislação que fala sobre a questão do saneamento básico, a destinação de resíduos, por exemplo, sendo que boa parte do lixo que é produzido no Brasil, 3% dele é reaproveitado. O resto vai parar em lixões, que é a maior parte que constitui a realidade brasileira, ou vai parar dentro dos aterros sanitários. Quer dizer, isso é uma coisa do poder público. Então, colocar a definição de meio ambiente nas costas de um indivíduo, dizendo que é uma interação entre X e Y, não resolve o problema. E não vai resolver o problema dizer para você tenha consciência ambiental, né? Por isso que aí a gente entra no campo da geopolítica ambiental e da política nacional voltada às questões ambientais. E aí qual é a crítica que aparece no texto do Leandro, né, que eu coloquei para vocês, e no texto da professora, deixa eu lembrar aqui, da Nelly, né, que fala sobre perspectivas ambientais 2019, retrocessos na política governamental. Né? Justamente o que eles estão discutindo não é negando a existência das problemáticas ambientais, mas é tentando fazer uma reflexão de que para lidar com a praxis, para lidar com as problemáticas ambientais, os conceitos que são adotados, ou seja, porque esses conceitos de alguma forma eles são aplicados, mesmo que seja infelizmente no discurso, no marketing, eles não estão dando conta, né? E aí eu tento trazer
no debate da geopolítica ambiental, né? Onde, infelizmente, as ONGs compram esse discurso também. A sociedade civil organizada que atua nessa questão compra também, porque virou uma grande fonte de renda. Hoje, vou ser bem sincero, quem está na universidade, para ter projeto de pesquisa aprovado, você tem que enfiar alguma coisa dentro do seu projeto de sustentabilidade. Aí você tem chance, né? Tudo se exige sustentabilidade. E aí se banaliza um conceito que por si só já é fragilizado. Ou você tem que enfiar alguma coisa lá falar da meio ambiente. Quer dizer, aí você banaliza um conceito que já é banalizado. E aí eu tenho que colocar lá que de alguma forma o meu projeto, não interessa de qual área ele está atuando, ele vai ter uma contribuição para a consciência ambiental dos indivíduos. Mas isso é uma construção que a gente tem que fazer do ponto de vista coletivo. E daí a necessidade de analisar qual é o modo de produção da qual nós estamos vivenciando. Quais são os modelos que nós temos. Então, óbvio que esse debate ele tem etapas, né? Então aqui, sinteticamente, eu apresentei para vocês na aula passada uma questão que é um marco, né, de que muitos autores que trabalham com a questão ambiental adotam, que é, primeiro, né, a Revolução Industrial, ela põe o mundo de cabeça para baixo, né? Quer dizer, então, na medida em que ela se impõe na cidade, na medida em que ela reorganiza ou ela destrói a cidade anterior a ela, na medida em que você tem um fluxo migratório do campo para a cidade, onde você estabelece novos padrões de consumo, onde você acelera em escala industrial, né, a exploração de recursos naturais. Então, quando a gente fala de crise ambiental, os marcos iniciais estão lá na Revolução Industrial, né? Mas aquilo que delimita mesmo, assim, que diz à sociedade, ao mundo, a capacidade que nós temos de destruição do planeta, são as bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Que foi aquele trechinho que eu passei na aula passada para vocês. Ali mostra que além de todo o potencial, né, destrutivo, a produção destrutiva que nós temos via exploração, produção, circulação e consumo, nós ainda temos a capacidade de criar armamentos que num clique, num apertar de botões, você destrói o planeta em 7, 8, 9, 10, sei lá quantas vezes, né? Não sobra nem barata para contar a história, né? É fato que a nossa sociedade contemporânea, sobretudo a partir da Revolução Industrial, ela vem, por exemplo, acelerando o processo de extinção de vertebrados, né? Numa escala jamais vista em qualquer outro momento da história do planeta, salvo quando você tem os grandes momentos de extinção, né? Até são 5 grandes momentos ao longo dos 4,5 bilhões de anos da nossa história. O debate ambiental, a discussão da geopolítica ambiental, então ela começa no pós-Segunda Guerra Mundial, não necessariamente com a questão ambiental em si, mas com uma preocupação dos países desenvolvidos, porque pós-Segunda Guerra Mundial você tem aquilo que a gente chama de uma nova divisão internacional do trabalho. Então, você tem um espraiamento da atividade industrial do mundo desenvolvido, do mundo rico, para países subdesenvolvidos como o Brasil, onde a indústria ela tem a sua gênese ali no final do século XIX, vem caminhando a passos, né, não tão lentos, mas não acelerado, mas no pós-Segunda Guerra Mundial isso explode. E aí tem todo um debate, porque quando a gente olha na história e vai lá para os países originais da Revolução Industrial, primeira e segunda, o que você percebe é uma taxa de crescimento muito acelerada
de natalidade. Ou seja, existe uma relação, melhor colocando, um crescimento da chamada taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher. Né? E que pós-Segunda Guerra, na Europa, nos Estados Unidos, a gente percebe um declínio. E que em países como o Brasil, nos primeiros momentos onde você tem uma intensificação da industrialização, você verifica um aumento significativo. Então, o grande debate lá atrás, inicial, era baseado numa política neo-malthusiana que é falsa, se colocava que o mundo, né, olhando para aquilo que estava posto ali nos anos 50, 60, o mundo ao entrar no século XXI teria mais de 20 bilhões de pessoas. Então você teria que adotar mecanismos de controle populacional. Né? No final, o que vai acontecer é que a teoria neo-malthusiana ela se mostra extremamente falsa. Né? Hoje a gente não tem 9 bilhões. E o problema não é a quantidade de pessoas que você tem no mundo. O problema é a questão da distribuição da riqueza que é produzida no mundo. Né? E a gente não precisa olhar para o mundo, basta olhar aqui para Curitiba e região metropolitana em tempos de pandemia, onde você tem parcelas da população passando fome. Né? Essas pessoas produzem a cidade. Né? Quer dizer, então, alguma coisa do ponto de vista da política econômica, do governo, das políticas públicas, do governo federal, estadual e municipal, estão falhando, porque a comida não chega na mesa das pessoas, mesmo tendo uma crise pandêmica. Né? Você tem que ter uma estratégia de intervenção. Bom, essa discussão ela se dá ambiental a partir dos anos 60, num lugar chamado Clube de Roma. Né? Clube de Roma, porque fica em Roma, na Itália, fundada por uma elite europeia, composta por intelectuais, acadêmicos, indivíduos que pertencem aquelas famílias nobres, né, da Europa, enfim, né, uma elite que o Pierre Bourdieu, né, falei dele um pouco antes, denomina de campus. Né? Então você tem o campus da questão ambiental. Então é como se você tivesse deuses, né, dentro desse campus, que fossem eles os detentores de todos os saberes e os únicos capazes de falar com conhecimento sobre a questão ambiental. Por que eu falo isso? Porque quando eu, André, ou Leandro, ou Arlete, ou Carlos Walter Porto Gonçalves, ou uma série de outros críticos, entram nesse campus e questionam essas entidades, né, que assumiram para si o discurso, né, do meio ambiente, da sustentabilidade, a tentativa é de expulsão desse campus, porque não se admite vozes contrárias, né, ao questionamento destes conceitos. Então todo esse debate ele vem ali nos anos 60. Então, do ponto de vista da geopolítica ambiental, nesta linha temporal, qual é a primeira grande conferência que você tem? É em 1972, na Suécia, né, que é a Conferência de Estocolmo, né, que é a discussão sobre o homem e a problemática ambiental em todos os níveis. Então você pega os países capitalistas, socialistas, desenvolvidos, subdesenvolvidos. Existe um livro produzido anterior que respalda essa conferência chamado Os Limites do Crescimento, que tem essa pegada neo-malthusiana e que é extremamente catastrófico. E que ao final da conferência não se chega a um denominador comum de nada. Por quê? O discurso dos países desenvolvidos os países subdesenvolvidos devem desacelerar o seu processo de crescimento.
E capitaneado já nesta época pelo Brasil, o Brasil começa a se impor ali com a liderança, diz negativo, da mesma forma que vocês tiveram direito a esse processo de crescimento dentro da lógica, né? No caso o Brasil é um país capitalista, nós não vamos abrir mão dessa perspectiva. Então o embate está posto e não se avança em nada, né? Mas você vai tendo gradualmente algumas conferências. Então, a conferência na Holanda, porque ali está se discutindo a questão da redução da camada de ozônio, que posteriormente a gente vai descobrir que ela não é tão simples assim. Essa redução se dava, inicialmente se dizia que era pelo homem, e hoje você tem estudos que provam de que existe uma dinâmica natural de aumento e redução do ozônio, né? A questão é até onde o homem está colaborando para esse processo. Deixa eu dar um ESC aqui, porque senão eu não consigo me ver e aí eu tenho que explicar uma coisa. Vocês em algum momento devem ter escutado, quando se fala de ozônio, o buraco na camada de ozônio. Buraco. Pelo amor de Deus, ozônio está na atmosfera. Vocês que estão sentados, eu não sei em que ambiente que vocês estão, aqui, o ar que eu estou respirando é a baixa atmosfera. Não tem como eu fazer um buraco numa camada gasosa. O que tem é eu diminuir ou aumentar um determinado gás. Então, por exemplo, se eu fechar todas as minhas janelas, eu vou aumentar, por exemplo, a taxa de gás carbônico. Tudo bem? Quando você tem um fluxo de automóveis circulando na cidade num determinado momento do dia, porque você tem o ritmo das atividades humanas, que você emite poluentes, gases, você aumenta o nível desses gases na atmosfera, né? E aí em outros momentos isso reduz, quer dizer, mas você não tem um buraco onde você possa enfiar a mão, né? Buraco, ele é algo, né? Tirando a ideia do buraco negro, que aí é outro papo, envolve uma questão astronômica, mas a ideia do buraco eu tenho que pensar algo concreto, uma mesa, uma parede, aí sim eu posso pôr a mão num buraco. Na atmosfera isso não existe, tá bom? Vamos voltar aqui rapidinho. Linha do tempo, compartilhar, Ctrl L. Ctrl L. Pronto. Aí você tem em 75, em Belgrado, realização de programas em educação ambiental. Então aqui começa a se debater as primeiras diretrizes do que seria educação ambiental, né? Na legislação brasileira hoje, os programas de cursos universitários, e o nosso que está passando por reformulação, vai ter que ter essa disciplina, né? Em 77, na Geórgia, relacionar os problemas ambientais e os modelos de desenvolvimento do ser humano. Em 84, em Versalhes, na França, começa a se desenhar a ideia de desenvolvimento sustentável, que aparece com clareza no documento, no relatório Brundtland, que é a ex-primeira-ministra da Suécia, que conduz esse processo, e que desenvolve um livro ou um relatório se contrapondo ao livro, ou seja, se contrapondo no sentido de tentar encontrar situações mais palatáveis do ponto de vista da discussão da geopolítica ambiental, que se contrapõe ao livro Os Limites do Crescimento, de 72. Né? E aqui em 87 é onde surge o conceito do desenvolvimento sustentável, né?
E aí você tem, através da Unesco, né, uma conferência também discutindo sobre a questão da educação e formação ambiental. Em 80, na Tailândia, a Declaração sobre Educação para Todos, né, onde chama a atenção do mundo para o analfabetismo ambiental. Isso daqui é extremamente importante e relevante, né? E em 82, ou me desculpe, em 92, é onde o Brasil se torna a figura central, né? Ele ganha a corpo central na geopolítica mundial, né? E, consequentemente, também ambiental, quando ele abriga a segunda conferência, né? 20 anos após, porque a primeira em 72, a segunda em 92, no Rio de Janeiro, chamada também de ECO 92, 172 países, né? O Leandro costuma dizer que mais do que uma conferência foi uma grande festa, mas o fato é que ali houve alguns encaminhamentos, que muitos deles só ficaram no papel até hoje, mas coisas como a Agenda 21, a aprovação de Carta da Terra, né, que propõe mudanças de atitudes, valores, estilos de vidas, enfim. Não é algo que você promove do dia para a noite, ou faz do dia para a noite, né? Dado porque por detrás de toda essa dimensão você tem questões que são literalmente conceituais, né? O importante também é destacar que o Brasil ele já começa a se colocar como um sujeito no cenário da geopolítica ambiental em 72. Qual é a grande diferença de 72 para 92 que o Leandro aponta no texto dele? É que em 72 você está em plena Guerra Fria. Então, o que prevalece ali naquele momento é um mundo bipolar, capitaneado Estados Unidos e União Soviética. Em 92 você não tem mais a existência da União Soviética. Você começa a pensar a ideia de um mundo multipolar, né? Apesar dos Estados Unidos, num primeiro momento, tentar impor a ideia de um mundo unipolar. O Brasil já começa a apresentar avanços na discussão, porque o regime da ditadura, da ditadura militar no Brasil, dentro dos programas do Brasil Potência Século XXI, que está dentro de um livro do Golbery Couto e Silva, que era o estrategista geopolítico da ditadura militar 64-85, e que escreve um livro Brasil Potência Século XXI, o governo, o regime militar, sim, o Brasil cresceu, ao mesmo tempo entrou numa crise violenta, mas nesse processo de crescimento houve um aceleramento das problemáticas ambientais que até então o país desconhecia, né? Então, quando a gente começa a falar até os anos 60, por exemplo, eu que sou de São Paulo, o rio Tietê ainda era possível de você pescar, né? Depois você começa uma degradação dos biomas, a fronteira agrícola avançando para dentro do cerrado, a destruição do bioma cerrado, a aceleração do processo de urbanização, a construção das grandes hidrelétricas. Quer dizer, o Brasil demandava de uma segurança energética, mas feita sem nenhum estudo de impacto ambiental. Enfim, a devastação ela foi brutal. E ao final da ditadura militar, ou no processo de redemocratização do país, a partir de 85, e com a convocação da Constituição de 88, parte da sociedade civil organizada ligada às questões ambientais leva para a Carta Magna coisas que até então eram inexistentes, ou seja, coloca o Estado brasileiro, né, assumindo para si a tarefa de desenvolver políticas de proteção e de mitigação em relação às problemáticas ambientais, né? E aí as grandes novidades, quer dizer, e aí o Brasil 92
é anfitrião dessa conferência, né? Você tem a criação do Ministério do Meio Ambiente, que é um avanço significativo, o fortalecimento do IBAMA. Mais à frente, depois eu falo dele, com a morte do Chico Mendes, é criado o IBCIL, que é o Instituto Chico Mendes, que tem outras tarefas, mas que atuam também no campo das problemáticas ambientais. O Brasil avança na questão da legislação ambiental internamente, né? E sempre tem, entre aspas, papel, porque não é ator, né? Mas sempre tem ações importantes do ponto de vista da diplomacia, da participação de conferências que envolvem questões ambientais de extrema importância. Quer dizer, o Brasil não é um país... O Brasil é um país subdesenvolvido, contraditório, né? Não muito tempo atrás nós éramos a 5ª economia do mundo, agora caímos para a 15ª, em função de toda a crise que vem desde o governo da Dilma e se intensificou com o Temer e com a total falta de projeto de política econômica desse atual governo. 14, 15, quase 15 milhões de desempregados, 30 milhões de pessoas, se você somar desempregados, desalentados, pessoas que estão vivendo de bico. E o Brasil virou as costas para a questão ambiental, neste momento, tanto internamente. Então não é à toa que você tem, desde a semana passada, decretada uma investigação pelo Supremo Tribunal Federal, né, junto ao IBAMA, ao Ministério do Meio Ambiente, ao Ministro do Meio Ambiente, né, ao que tudo indica, por participação no tráfico ilegal de madeiras. E veja, quem levantou o assunto foi uma entidade equivalente ao Ministério do Meio Ambiente lá dos Estados Unidos, dizendo: essa madeira nós não vamos comprar, porque ela tem todos os indícios de madeira ilegal, né? E simplesmente o Brasil está dando de ombros para as questões ambientais. Do discurso, o território é meu, eu faço o que bem entendo. Ora, num mundo globalizado, essa fala, ela não existe. No mundo globalizado, o que existe é o diálogo, é a diplomacia. Sobretudo, para encerrar, né? Depois a gente vai voltar, porque tem questões internas e externas. Eu tenho todas as críticas possíveis e imaginárias ao agronegócio. Mas o fato é que, desde a legislação do novo Código Florestal do Brasil, né, que alguns setores criticam, mas o agronegócio entendeu que para ele é vantajoso porque adere aos negócios e fortalece a marca das empresas que exportam commodities. O agronegócio está em pânico, né? Porque a tendência de se fechar mercados no exterior por conta do discurso antiambiental que se promove internamente no Brasil e externamente, né, coloca, por exemplo, o setor do agronegócio numa situação de um beco sem saída. Quer dizer, então, há tempo ainda desse governo repensar, né, sobretudo diante do fato de que nós estamos numa crise e de que uma das alternativas, né, e eu não descarto isso também com críticas, é que a gente precisa começar a construir uma nova matriz. Não estou falando a ideia de matriz energética, mas é uma matriz de desenvolvimento econômico. E se o Brasil possui esse ativo ambiental, se o Brasil já se apresentou ao mundo, né, num passado não tão distante, como um agente importante dentro do cenário da geopolítica ambiental, mais do que nunca pensar que modelo de crescimento que nós queremos, né? Para que ele possa chegar não só a mim, que estou aqui ligado ao computador, a vocês que
são privilegiados e estarem numa universidade, mas também para aquela população mais pobre, aonde a preocupação nesse momento não é ambiental, é o arroz e o feijão, quem sabe se ela vai colocar amanhã na mesa. Dúvidas? Falei pra caramba hoje, nossa, cansei. Beleza? Tá. Antes de eu encerrar, eu queria pedir assim um minutinho de vocês. Na semana que vem, nós não temos aula, é feriado, então eu vou encontrar vocês só na outra semana. Então, assim, dois breves recadinhos. Um aqui já está na tela, eu já mostro. Eu queria, vocês, na conversa que eu tive, diferente dos outros cursos, optaram por prova, né? Então, eu gostaria que vocês marcassem, eu vou mandar um e-mail, né, para vocês, mas já podem deixar anotado a prova dia 2 de junho. E aí sim nós vamos ter todo um esquema de câmeras ligadas,